Boa tarde, amigos, boa tarde, nossa comunidade Viamão, especialmente as pessoas que já estão em sintonia conosco. A gente, mais uma vez, estamos aqui nessa sexta-feira de chuva, seu Otávio, uma sexta-feira nublada, uma sexta-feira com frio já, para fazermos mais um trabalho junto com as pessoas que estão participando conosco desse projeto que é Memórias de Viamão. Nós queremos convidar a todos vocês que fiquem em sintonia conosco, que hoje a live está bem interessante, porque nós iremos falar da grande região São Tomé. Vamos detalhar os bairros e vilas que compõem essa região. Hoje, dia 28/6, exatamente agora, 18h25, iniciando mais uma live Memórias de Viamão. E logo teremos novidades, que nós estaremos daqui 1 ou 2 semanas nos deslocando para a região de Águas Claras. Ontem tivemos uma reunião nessa região e já nos organizamos para fazer uma live direto de Águas Claras, né? Acompanhe, nos aguarde, que logo estaremos falando da nossa região, uma das regiões da área rural, das águas cristalinas de Águas Claras, aqui da nossa área rural de Viamão. E na tarde de hoje já está aqui ao meu lado seu Protásio dos Santos Nascimento. Seu Protásio dos Santos Nascimento, que nasceu no dia 3/8/1936 e veio morar em Viamão em 1968, exatamente na região a qual nós iremos começar a falar sobre ela. E nada melhor para falar de uma região é ter convidados que tenham história de vida e a história viva da região. Para quem não sabe, a região de hoje é Grande São Tomé, que é composta pelas seguintes vilas e bairros, né? A região da São Tomé, para nós que moramos em Viamão, ela fica ali na parada 42, na volta da Figueira, na parada 42, acessa à direita a Estrada da Branquinha, e logo à frente acessa à esquerda na Avenida Bérico Bernardes, que dá acesso, seguindo a Bérico Bernardes, sai lá no Pinheiro. Então a região que nós iremos falar hoje, ela tem divisa com o bairro Martinica, Santo Onofre, divisa com o bairro Florescente e divisa com a cidade de Porto Alegre, porque começa ali na região da São Tomé. Depois nós temos Santa Rita, temos o bairro Planalto, Parque Farroupilha, Araçá e o Parque Jardim Outeral, que é exatamente na divisa com Porto Alegre. Então a região da Grande São Tomé, que é composta por essas vilas e bairros que eu citei, ela tem as seguintes divisas: ao lado esquerdo com a Martinica e Santo Onofre. À frente desses bairros faz divisa com o Parque Chantilly, é os fundos do Parque Chantilly. À direita faz divisa com a cidade de Porto Alegre, mais precisamente com o bairro, com a vila do Pinheiro. E atrás temos ali o bairro, a Vila Florescente, mais à frente temos a Caparoroca. Enfim, mas é uma grande comunidade da nossa cidade de Viamão, e comunidade essa que não muda muito a característica, que era até a década de 50 tudo era fazendas e sítios o que tinha por ali, com algumas produções na época. Eu trouxe aqui o seu Protásio, que é morador daquela região desde 68, e vai nos falar, e a gente vai conversando, a gente vai perguntando para ele algumas coisas para que ele vá nos falando melhor, porque nós conhecemos o período a qual, no meu caso, né, o período que eu vivi, nasci em Viamão e, como sempre trabalhei em Viamão, pude conhecer bem a sua região, seu Protásio, né, aquela região de São Tomé e todos os bairros que compõem. Mas o senhor tem mais vivência ali, porque o senhor veio para lá, para aquela região em 68, e eu estava nascendo em 1970. Então o senhor tem mais coisa para contar para nós a partir do momento que o senhor veio ali, se estabeleceu naquela região e desenvolveu a sua vida e suas amizades ali.
Então queremos escutar o senhor um pouco, para o senhor nos traga algumas ideias e aos pouquinhos a gente vai conversando. As pessoas vão entrando em sintonia conosco, vão trazendo informações, vão fazendo perguntas, eu vou colocando algumas informações que eu tenho naquela região, mas eu quero, antes de tudo, primeiro, que o senhor faça uma introdução para nós, olhando para aquela câmera lá, secretário, tá? É bem verdade, Alec, boa tarde à comunidade, à região da Santo Tomé, que compõe, como o Alex falou agora no momento, aquelas vilas que na época quando eu cheguei, ela era bem pequenininha, nem vila tinha. Não tinha estrada, não tinha ônibus, não tinha luz, posto de saúde era muito fraco, então nós não tínhamos um atendimento que hoje nós temos. O que é o atendimento que nós temos hoje? Nós temos hoje o posto de saúde, nós temos o colégio, temos o ônibus, então desenvolveu, o progresso chegou junto com aquele povo que foi se estabelecendo no local. Nós temos hoje diversos comércios que não tinha, hoje nós temos um comércio forte, temos colégios fortes, nós temos aí um movimento centro agrícola, que é uma formação de estudantes que vêm ali, tem uma hotelaria, enfim, uma série de coisas que na época, como eu falei, o que tinha ali? Carroceiro, tinha tambo de leite, esse era o movimento que nós tínhamos na época. Que eles usavam assim na chácara, plantadores, enfim, criadores aí, a pecuária tinha também, mas era fraca, mas tinha ali. Então, hoje, Alex, eu posso dizer para ti que nós, com todo o desenvolvimento, a batalha de muitos que chegaram e entenderam que aquilo ali tinha que se transformar, e se transformou para uma coisa melhor. Que hoje o pessoal tem como se deslocar, o pessoal tem hoje de dentro de casa para pedir o gás que não tinha, hoje ele pede para a CE ir até o local para fazer exame de luz, enfim, coisas que faltam. A Corsan, da mesma forma, de dentro de casa, através do telefone, hoje nós pedimos e eles imediatamente nos dão assistência, que nós não tinha nada disso. Então, Alex, para tu entender que tu era muito pequeno na época, como tu mesmo citaste, era um menino, tu viesse, já desceu dentro do desenvolvimento da Planalto. Desenvolveu-se junto contigo, tu cresceu e a Planalto, em geral, a região, a grande região ali, também cresceu. Nós hoje contamos a Planalto, nós temos eleitor hoje, que se eu vou citar para ti, que talvez tu não lembre, nós temos 1.600 eleitores que votam dentro da Planalto. Nós temos na Araçá uma base de 2.000 pessoas que votam. Na Santo Tomé nós estamos em torno de 3.000. Na Alteral ainda não atingiu a quantidade para ter uma mesa eleitoral lá. Então lá nós temos em torno de 500, 600 eleitores. Então tudo isso nós somando junto, nós podemos dizer que nós estamos fortalecidos. Por quê? Porque teve gente que enxergou a nossa região e nos deu a oportunidade de hoje estar falando sobre a nossa região. Alex, eu quero dizer para ti que só no Colégio Brasília hoje nós temos em torno de 300 a 350 crianças. Nós temos, se for somar todos os colégios que tem ali dentro, nós atingimos assim quase 5.000 crianças. Isso é bastante ou é pouco? Não, é bastante, porque como desenvolveu, também chegou pessoas que ali criaram seus filhos ou estão criando, e muitos até já se formaram e estão trabalhando para o município. Tem muitos que trabalham até na empresa de Viamão aí, que são filhos dali de dentro. Teve pessoas que cursou também uma faculdade, saindo da Planalto, com experiência do primeiro fundamental. Então, hoje, nós podemos dizer, Alex, que nós temos pessoas que estão bem desenvolvidas mentalmente. Por quê? Porque eles conhecem o sacrifício que nós passamos para vir ali
e fazer com que hoje eles tenham essa liberdade de trabalhar com tudo que eles precisam. Temos condução, temos tudo. Quer falar com o prefeito, só telefone, se ele atende ou não, mas isso é um exemplo que eu estou dando. Se precisar de uma máquina, a gente vai até lá, que não tinha essa liberdade. Quando nós chegamos ali, de falar com o prefeito, pedir para uma máquina ir lá e patrolar, enfim, tirar o entulho que tinha na rua, nada disso nós podíamos fazer. Mas tu sabe que as coisas se desenvolvem, aonde tem uma turma que trabalha. Seu Protásio, vamos só uma pausa para nós saudar aqui as pessoas que estão conosco, já nos acompanhando, e reafirmar o pedido para vocês, que vocês nos ajudem, né? Nós queremos informações a respeito de cada região a qual nós estamos aqui, aos poucos, abordando e trazendo informações da história das regiões, da história dos fatos, dos acontecimentos de Viamão. Hoje estamos aqui, para quem está entrando agora em sintonia conosco, estamos falando sobre a macro-região da São Tomé, que compõe São Tomé, Planalto, Santa Rita, Parque Farroupilha, Araçá e Uteral, né? É ali na divisa da Estrada da Branquinha, na parada 42, exatamente atrás do Parque Chantilly, que está o bairro São Tomé, em direção, seguindo, vai parar lá no bairro Jardim Uteral, que é divisa com Porto Alegre, que, para quem não conhece, é uma região muito povoada, uma região que tem vários loteamentos que eram sítios e fazendas, né, que a partir também da década de 50 começaram a se transformar em loteamentos, né, a qual o seu Protásio, que está aqui conosco, mora desde 1968 ali na Planalto. Nós vamos falar um pouco, seu Protásio, só para ir podendo conjuntar as pessoas que estão em sintonia conosco. A gente quer saudar ali a Caterine Victor, dando boa noite, Matheus, já está em sintonia conosco também a Ana Paula, vamos aqui só para a gente poder dar um destaque para as pessoas que já estão, Janete Marisa, boa noite, Janete. A Janete mora lá na São Tomé, a Janete mora precisamente lá no loteamento Vivendas de São Tomé, que é um dos últimos loteamentos daquela região. Está sintonizada conosco, acompanhando aqui o nosso trabalho, que hoje está falando da região dela. A Selma, sintonia conosco, Fernanda Fontana, Janete Marisa, abraço Janete, Gi Gomes, Luciano, o nosso amigo advogado Luciano, do Centro de Viamão, José Luiz, um abraço, seu José Luiz, mandando ali um abraço para o seu Protásio. Maria Bulico está em sintonia conosco. Sandrinho Alves, nosso barbeiro aqui da Galeria Liberdade, mandando um abraço para o seu Protásio, da Vila Planalto. Ricardo Silvano se manifestando e também deixando uma boa noite para todos nós. A Janete também ali se manifestando, dizendo que é verdade as palavras do seu Protásio. Seu Protásio, tem fatos interessantes ali. Nós temos as escolas mais antigas que atendiam aquela região, que é a Escola Estadual Barão de Lucena, que é uma escola que ela é bem antiga na região. Eu não tenho o ano preciso que ela foi inaugurada, se alguém tiver nos informe, mas nós temos também outras escolas ali, mas que são importantes, né? Vamos lá, temos a Escola Barão de Lucena, que é localizada no bairro São Tomé, uma escola estadual. Temos a Escola Brasília, que é uma escola antiga também. A Escola Brasília foi inaugurada em 21 de 11 de 1962, ou seja, o senhor também não morava ali, não, né? Que era as antigas Brizoleta, né? Que se chamava as Brizoleta, era o nome que se dava para algumas escolas da época, né? Temos ali a escola também antiga, não tão antiga, mas ela tem já um certo tempo, que é a Escola Municipal Araçá, localizada no bairro Araçá, né? Que é uma belíssima escola que eu pude acompanhar. Eu não sei hoje quem está como diretor ali, mas na época a qual eu estive na prefeitura era a professora Tula. Continua a professora Tula, que eu deixo meu abraço para ela, porque é uma excelente profissional, e juntos ali a gente pôde fazer um belo trabalho para aquela região. E depois veio a escola Pedro Vicente, no Parque Farroupilha. Depois foi construída a escola Jardim Uteral,
ali no Jardim Outeral, escola essa que atende a comunidade de Viamão e também atende as pessoas de Porto Alegre, né? E depois tivemos a escola, a última escola que foi construída ali, a Escola Municipal Santo Tomé, que é localizada ali na Santo Tomé, porque a Santo Tomé não tinha até então uma escola municipal, só tinha a escola estadual ali atendendo aquela grande comunidade. O que eu percebo é que, do ponto de vista de educação, né, de equipamentos, né, voltado à educação de ensino fundamental, principalmente aquela região está bem servida. Mas me conta em que período que veio a água potável, né? Porque o senhor é antigo ali, e certamente os loteamentos ali foram feitos, foram pensados, mas sem nenhuma infraestrutura, né? Como se diz, né? Se cortava as ruas, se demarcava os lotes e se vendia a preço mais popular, mas não tinha luz, não tinha água, não tinha ônibus, não tinha nenhuma pavimentação, não tinha escola, não tinha nenhum equipamento voltado à área da saúde. Ou seja, era só os lotes, para que as pessoas entendam, né, que praticamente a maioria dos loteamentos populares de Viamão, quando foram abertos e colocados à venda os lotes, não tinha nada. Os loteadores não tinham obrigação de fazer esses serviços essenciais. Hoje um loteador, para fazer um loteamento, existe uma legislação mais severa, que é necessário que ele coloque iluminação pública, pavimentação, esgotamento, enfim, praças, todos esses serviços necessários para que a comunidade possa comprar o seu terreno, fazer a sua casa, mas ter ali todo esse hall de serviço necessário. O que na década de 60, na década de 50 e 70, quando iniciaram os loteamentos em Viamão, não existia isso. Não existia esse regramento, não existia essa imposição, essa cobrança por parte da prefeitura. O que era, na época, isso era normal, depois que as coisas foram se alterando. Então, sabe-se que aquela região foi se fazendo os loteamentos e começou a vir alguns moradores, muito um aqui, outro lá, e foi se desenvolvendo devagarinho. Conta para nós, Abérico Bernardes, onde é que era o fim da linha de ônibus? Como é que as pessoas faziam, as primeiras famílias, quando o senhor veio para ali, como é que se deslocavam para Porto Alegre? Porque a maioria ia para Porto Alegre, pegava ali no Pinheiro o ônibus, como é que funcionava isso? Ô Alex, eu quero começar dizendo para ti que o meio de transporte até chegar o local que poderia tomar ônibus era carroça a cavalo, que era na volta da Figueira. Nós, naquela época, também não tinha acesso ao asfalto, que depois criaram a Abérico Bernardes. Quando começaram, criaram a Abérico Bernardes, era calçamento até a entrada da Branquinha com a São Tomé. Aí nós tínhamos duas linhas de ônibus, até o Bernardes, falecido Bernardes, era até ali. Depois a gente foi trabalhando e conseguiu trazer o asfalto até o Bernardes. Quando se que trouxe... é ali na esquina da Escola Barão de Lucena. Quando se trouxe até ali, a gente começamos a trabalhar e houve um entendimento e eles então levaram a linha de ônibus até a Planalto. Mas na Planalto só teria também 2 horários. E era chão, era terra, não tinha asfalto, não tinha nada. Depois, com o governo do estado, aí mandou botar, foi o entendimento e botaram o asfalto até a Planalto. Aí foi até a Planalto e aí começou os ônibus. Começou mais ônibus, mas até chegar isso aí, o pessoal se deslocava de carroça, tinha alguém que tinha umas caminhonetinhas velhas e levava o pessoal até o Pinheiro ou até a 42. E aí pegava o ônibus e dali eles se deslocavam para Porto Alegre, ou a pé. Que muita gente ia a pé, não tinha luz nas ruas, não tinha nada, o cara com a lanterninha tinha que se cuidar porque eles tinham gado deitado na rua e o cara às vezes até nem enxergava no escuro. Então esse foi o sacrifício que nós passamos, sofrendo mesmo, posso te dizer, porque eu sofri junto com eles. Eu era militar, mas sofri junto com eles, bem que eu sempre, quando ia para o serviço ou saía do serviço para vir para minha casa,
sempre usei armas boas, tal, mas de muitos que não tinha nem um canivete para carregar e passavam naquela escuridão, arriscando a vida, apesar de que não tinha ladrão, não tinha nada, graças a Deus. Naquela época não tinha. Tu pegava uma roupa, lavava e botava ali no varal, ninguém te roubava nada. Hoje mudou, tudo mudou. Não estou dizendo que tem alguém roubando, estou dizendo que mudou, tudo muda. Então, algumas coisas melhorou, e bastante, outras coisas não é bem como a gente queria, mas tem que concordar com o que tem. Então é isso que eu posso dizer, Alex. Eu moro todo esse tempo aí, nunca fui roubado, não tenho inimigo nenhum, posso te dizer, lutei por aquela vila e estou sempre lutando, mas não tenho inimigo nenhum. Às vezes alguém me diz, pá, mas tu não ganha nada, trabalha voluntariamente, mas eu trabalho voluntário, mas eu tenho minha família ali. Eu estou ganhando por quê? Porque a minha família tem um bem-estar para poder ir até se deslocar e até onde pode ir. Então, Alex, a gente pode dizer, levantar a cabeça, a minha família nunca se envolveu em bronca, em nada com ninguém. Hoje já estamos formados, e tu sabe que teve família minha que tiraram faculdade sem poder, mas fizeram. Que a luta, né? É a luta, e não só meus filhos, muitos filhos de muitos amigos ali. Seu Protásio, um fato interessante que isso era comum na nossa cidade, as pessoas vão lembrar disso, que até início na década de 80, o serviço de recolhimento de lixo domiciliar, ele também era muito deficitário na cidade de Leão, praticamente não tinha. E até então, até início da década de 80, nas mais diversas vilas populares de Viamão, né, as pessoas largavam seus lixos, tinha uma cultura de largar seus lixos no terreno baldio, né? Cada comunidade escolhia, elegia um terreno baldio mais próximo à sua casa e que ali largava o seu lixo e volta e meia ia um vizinho ou outro e botava fogo nos lixos. O senhor deve lembrar bem disso, e quem é mais antigo aqui na cidade de Viamão vai lembrar muito bem disso, que qualquer vila ou bairro da nossa cidade, lá, ainda até o início na década de 80, o lixo domiciliar praticamente não tinha um recolhimento, praticamente não tinha. Então, o que as pessoas faziam? Escolhiam um terreno baldio e volta e meia, né, um morador ia ali e tacava fogo naquele lixo todo, aquela fumaceira para os poucos vizinhos que tinham naquela comunidade. Isso era também rotineiro lá naquela região? Exatamente. E inclusive não tinha como recolher naquela época. Que na verdade, Alex, eles começaram a fazer a coleta do lixo, foi lá por 92, 93, vinha um caminhão aberto que a administração botava para recolher o lixo. Tomadeira? Não era uma tomadeira, era caminhão aberto. Depois é que veio a tomadeira. Então o pessoal ajudava a carregar, tirava o lixo para cima e aí os caminhões levavam. Era carroceria, não era assim, caçamba. Era carroceria de madeira naquela época. Aí por 92, 93, é que começou a entrar caminhão já preparado, esse como tem hoje, que recolhe o lixo. Mas era muito fraco, era uma vez, duas por dia que vinha, ou às vezes até por semana, não era sempre. O pessoal queimava e pegava, como falasse, juntava, botava ali no terreno do seu Manuel e tocava fogo em cima, porque não morava ninguém mesmo, então já fazia isso aí. Então, o lixo era espalhado pela rua toda. Certo, secretário. Vamos só registrar mais algumas pessoas que estão conosco e reforçar o pedido. Tem mais assunto que nós vamos aqui tirar mais informações do seu Protásio, porque é importante o que ele traz para nós. A gente quer falar sobre a economia da época e vamos falar sobre a atual economia daquela região. A gente quer falar também qual era o lazer da juventude da época, né? Onde é que vocês se divertiam, onde é que iam para brincar, para dançar. Enfim, eu sei que o senhor também tem história lá, né? Então deve ter muitas histórias pitorescas para falar para nós. Aí eu só quero que o senhor coloque tudo para fora aqui, seu Protásio. Hoje aqui é a hora da verdade. Quer saber tudo e mais um pouco
da história daquela região e também um pouco da sua história no contexto daquela região. Vamos então só aqui registrar mais algumas pessoas e agradecer e pedir para vocês que compartilhem, que curta, que traga para nós informações a respeito desta região a qual nós estamos conversando hoje, que é a grande região da Santo Tomé, que é composta pela Santo Tomé, Santa Rita, Planalto, Parque Farroupilha, Araçá e Jardim Outeral, que é na divisa com Porto Alegre. Para localizar as pessoas que estão conosco, nós estamos falando da região ali na parada 42, chamada Volta da Figueira, acessa à esquerda na estrada da Branquinha, e a primeira acessa à direita na estrada da Branquinha, que vai para o centro de Viamão, e acessa à direita na rua Bérico Bernardes, que vai sair exatamente nessa região, que fica aos fundos do Parque Chantilly. A região a qual nós estamos falando hoje fica aos fundos do Parque Chantilly, divisa com Porto Alegre. Está aqui o Ricardo Silvano, já tinha falado. Vamos para frente aqui, só para valorizar as pessoas que estão conosco. Annelise, boa noite. Alexa Protásio, que legal vocês dois juntos por aí, sempre. Paulo Ferreira, nosso presidente do Sindicato dos Comerciários de Viamão. Eu trabalhava no DOSU, seu Protásio. O Paulinho já era presidente do Sindicato dos Comerciários e continua lá como presidente, lutando pelos direitos dos comerciários de Viamão. Isso na época que eu entrei no DOSU foi em 84 e saí em 92 aqui na Santa Isabel. E o Paulinho já era o nosso presidente do Sindicato dos Comerciários. Marilda Marques, mandando boa noite para nós. Olha aqui o Sadi Saval, nosso bombeiro aposentado, voluntário e nosso amigo. Seu Protásio, este merece pelas lutas, desde que eu conheço, sempre lutando pela sua comunidade e Viamão em geral. Parabéns, seu Protásio, que Deus esteja sempre contigo. Aí, palavras do nosso amigo Sabal, nosso bombeiro. Fabiano Pinto, mandando boa noite para nós. Uma saudação ao Fabiano, da Lojas de Cortina Sol e Ar. Quem quiser comprar cortinas, quem quiser conhecer bom atendimento, preços competitivos e qualidade, na Galeria Liberdade, na Santa Isabel, tem a Sol e Ar, loja de cortinas, e o Fabiano e a sua companheira Adriana, que são os proprietários, estão ali para atendê-los da melhor forma possível. Vale a pena conhecer o trabalho dessa turma aí, aqui de Viamão, na Galeria Liberdade. Rosane, ela diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Verdade, minha mãe morava em Águas Claras, hoje com 78 anos mora há 50 anos em Viamão, e fala que para vir para Viamão, às vezes doente, era na carroça até chegar aqui e ser atendida pelo falecido doutor Venceslau. Então, confirmando que existiu um período em Viamão que as pessoas transitavam em charrete, em carroça, né, seu Protásio? E muita gente hoje não sabe disso. E por conta disso que é importante a gente trazer pessoas para cá e falar da origem, da história da cidade de Viamão. A Virgínia, mandando boa noite, amiga Virgínia, sempre sintonia conosco. Sandrinho Alves, o terreno onde eu moro, antigamente colocavam lixo lá. Verdade, né? Vários terrenos que hoje, porque praticamente já não existe mais terrenos baldios, muito poucos. Mas na época, imagina, se faziam os loteamentos, os terrenos eram tudo baldios, e aos poucos foram sendo vendidos e ocupados, e se fazia as construções em cima. Então as pessoas elegiam sempre um terreno para largar o lixo naquele terreno. Helena Souza, boa noite, amiga. Vamos seguir em frente aqui e vamos buscar mais informações com o seu Protásio. Seu Protásio, como lá antes dos loteamentos eram sítios e fazendas, e ainda atrás dos loteamentos tem ali sítios e fazendas. Mas nós sabemos que ali pouco agora não tem mais a agricultura familiar, não tem mais a pecuária familiar, que era característica também na nossa região urbana de Viamão, e ali naquela região também, porque era tudo sítios e fazendas, e ali se plantava, ali se criava gado, né? Porcos, galinhas. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso. Inclusive ali tinha tambo de leite também.
essa vivência, o senhor viveu isso. Como é que se dava isso, essa economia na época? Depois a gente vai falar sobre a economia, sobre os dias de hoje, para encerrar. Mas agora eu quero mais saber da década de 70, década de 60, que o senhor esteve por ali, qual era a economia, como é que funcionava? Bom, Alex, nós temos... Primeiro, se tu me permitir, eu queria dar um alô para minha velha, que ela é uma pessoa que cria muita galinha, é uma pessoa que serve ali para aquela comunidade, é ovos, é galinha. Então ela não perdeu esse costume de fazer esse trabalho comunitário. Então eu não poderia deixar de falar que a minha companheira há 70 anos, aliás, ela vai fazer 70 anos e 50 anos de casamento. Olha aí, parabéns. Então... E ela ainda... E está na luta. Traz a cultura de... Sim, exatamente. Tu chega lá em casa, tem uma base de 60, 70 galinhas, é marreco, é ganso, é um barulhão o dia todo ali, mas é uma diversão. É uma diversão, que se diverte com essa criação é para subsistência ou vocês vendem para a comunidade aí? Vende, e também se dá muita coisa, não é tanto. Mas vende? Ovos, o que vende? É ovos, galinha, enfim. Olha aí, bom divulgar esse Protásio. Outra coisa que eu quero dizer, Alex, eu quero te dizer para ti que o maior movimento que teve dentro da nossa região foi o matador que tinha ali na Planalto, na São Tomé, que é uma injustiça ter fechado, que empregava mais de 1000 pessoas dentro da nossa região, que é a São Tomé. Aquilo ali servia para todo mundo se empregava, era o emprego maior que tinha. Qual era o nome mesmo? É o líder. Líder, né? É. Então, esse matador, ele matava por dia, né, uma base de 300 boi por dia, mais 100 e poucos porcos, 80, 90 ovelhas, tudo ali. Então isso era tudo vendido um pouco na região e abastecia toda a grande Viamão. Então foi uma pena que terminou e deixou muita gente desempregada, muita gente se aposentou também por ali. Mas foi o maior movimento que nós tivemos, empregadíssimo, foi ali. Gerava muito emprego. Gerava emprego de todo que era jeito, tanto para os vendedores, distribuidor, tudo saía dali. Aqueles comércios em roda, e foram criando os comércios, todo mundo comprava lá. Era embutido, era frios, era tudo era feito ali. Então foi uma pena que terminou. Maior justiça. Se alguém puder falar e fazer uma curtida com nós aqui e que conhece, diga que se eu estou mentindo, eu estou falando a verdade. Sim. Que isso... Sim, pode falar. É muito importante a gente falar isso, porque muita gente às vezes não sabe o que aconteceu ali e hoje nós não temos mais. Sim. É uma pena e gerava muito imposto para Viamão. Então a empresa líder, né? A empresa líder, que tinha uma base de 1000 funcionários, tinha só caminhoneta, tinha 19 caminhonetas só para distribuir ali, e total era 70 caminhonetas que faziam a distribuição fora do eixo São Tomé. E que era importante para Viamão e para aquela região principalmente. Toda a região, gerava emprego, gerava... Nós vamos agora fazer mais 2 perguntas sobre o seu Protásio, mas antes de tudo, queremos agradecer as pessoas que estão conosco, pedir para vocês que compartilhem, que curtam, que participem, que tragam informações a respeito de cada região a qual nós estaremos abordando aqui toda sexta-feira a partir das 18 horas. Hoje estamos falando da região da Grande São Tomé, está conosco aqui o seu Protásio, que é fonte viva, né, de informações, de conhecimento daquela região, né? E vocês que estão em sintonia conosco também podem colaborar e muito, trazendo informações aqui para nós. Eu quero ver quem mais está aqui conosco e nós vamos para a última etapa nossa e nos encaminhamos para o encerramento. Deixa eu só citar aqui algumas pessoas que estão conosco, né? A professora Caroline Borges, lá de Porto Alegre, sintonizada conosco. O Adão Santana, lá do condomínio Belo Horizonte. Para quem não sabe, o condomínio Belo Horizonte é no outro extremo, né?
na divisa de Viamão com Alvorada, condomínio Belo Horizonte. E está sintonizado o Adão Santana, qual eu mando um grande abraço para ele, e ele também mandando um grande abraço para ti, seu Protásio, e para mim. Obrigado. Né? Mas vamos falar agora só para nós nos encaminharmos para a parte final, seu Protásio, e dizer que uma das nossas fontes de informações é o livro Raízes de Viamão, né? Aqui nós temos assunto para muitas lives, e nós teremos aí muito tempo para conversar junto. Essa é apenas uma programação que nós estamos iniciando, estamos com outras ideias, deputado, para falar mais sobre os mais diversos serviços. Nós vamos criar logo ali na frente, vamos estar iniciando uma live outro dia, no mesmo horário, que estaremos falando sobre os mais diversos serviços que atendem a nossa comunidade, como eles funcionam, as informações que são necessárias para que a população possa entender melhor sobre os mais diversos assuntos que é de competência dos órgãos públicos, e que às vezes a gente desconhece quais são os caminhos a ser tomados para que a gente possa ter acesso aos mais diversos serviços da população. Logo ali na frente estaremos aí com uma nova programação para a nossa comunidade de Viamão. Senhor Protásio, e o lazer? Onde é que eram as festinhas que o senhor ia lá? Tinha os bailinhos, tudo que a região tem, né? É normal. Os seus salãozinhos onde os jovens iam dançar e iam se divertir. Onde é que o senhor ia lá para se divertir e dar uma namorada quando o senhor era mais novo? Conta para nós. Conta tudo. Alex, eu vou te dizer sinceramente, do coração, eu me diverti muito pouco nessa parte de baile e coisa, porque o serviço me atrapalhava e eu tinha que trabalhar mesmo. Certo. Como eu era militar, não tinha como me divertir. Mas o único lugar que se saía era fora dali. Dentro da Planalto nós não tinha como... Na Santo Tomé, Planalto? Não tinha, só tinha aqui na Martinica, que tinha na época a associação, no qual a gente então de vez em quando ia... Na Martinica, ali no centrinho, ali no campo? Lá na Santo Tomé também não tinha nada. Não, por lá não tinha nada. A não ser casa de moradores que faziam um aniversário e convidavam a gente ir lá. Do contrário, não tinha nada. Então, Alex, se tu me permitir, eu queria dizer o que a associação hoje dos amigos e moradores da Vila Planalto tem. O que ela faz pela comunidade? Sim, por gentileza. Fala sobre a associação. Associação de Amigos e Moradores da Vila Planalto, e inclusive eu criei essa associação. Vai fazer 20 anos que eu estou ali movimentando. Nós temos a campanha do agasalho, nós distribuímos agora mais de 3.000 peças de roupa para aquele povo dali. De vez em quando faz um sopão e divide com aquelas pessoas mais pobres e tal, e que querem vir, então vem ali. Nós temos um oculista lá, que atende bem baratinho a comunidade lá. Nós temos advogado gratuito para fazer o primeiro encaminhamento pela associação. Nós temos hoje, a Ecovida, que temos a ambulância, chamou, ela já está lá no local e é independente, não tem nada a ver com os governos, é da associação, é um contrato que a associação tem, e nós atendemos aquele pessoal do primeiro socorro, nós atendemos tudo, entendeu? Então tudo pela associação. Eu gostaria de pedir ao pessoal que vá conhecer o nosso trabalho, que se associem com nós lá. É R$10 que nós cobramos por mês e tem direito a tudo isso. Tem um salãozinho, quer fazer uma festinha lá, é bem baratinho. Vai fazer um óculos, R$20 a consulta, a gente cobra só 15 para o sócio. E aqueles que se associarem, precisar de ambulância, dentro de Viamão não paga nada. Eles vão lá e atendem os paramédicos, levam para o hospital, levam em qualquer local dentro de Viamão. Agora, se passar de Viamão para Porto Alegre, aí sim, aí eles cobram. Bom, aí já não é mais com nós. Então vejam bem isso, vão lá olhar, ajudem nós, porque o Natal maior que se faz é a associação, que nunca ninguém fez um Natal para 1.500 crianças, e nós temos com que provar. Então tudo isso aí nós temos lá. Carnaval,
nós levamos lá para 5.000 pessoas através da associação, junto com a parceria do município, e fizemos o maior carnaval que teve lá na região para a comunidade. Então é importante ser sócio da associação, porque tem tantas regalias, a gente ajuda até encaminhamento para o hospital e tudo, está doente, a gente ajuda. Perfeito. Então a gente quer se encaminhando, né, para o encerramento dessa live de hoje. Queremos agradecer o senhor ter aceitado o convite de estar aqui conosco, e eu o conheço pessoalmente há quantos anos, né, secretário? Até porque fui prefeito de Viamão e pude conhecer bem aquela região lá, e trabalhamos juntos por aquela grande região. E o senhor é uma pessoa idônea, uma pessoa responsável, e além de todos os serviços que a comunidade hoje, que evoluiu na comunidade, hoje tem várias ruas pavimentadas, hoje lá tem iluminação pública em todas as ruas, hoje tem 5 escolas que atendem aquela região, hoje tem 2 postos de saúde que atendem aquela região, hoje tem um CRAS, que é o serviço social que atende a região ali na Planalto, além de todos os serviços que são equipamentos públicos, né? Hoje tem o ônibus que circula melhor naquela macro região, né? Ainda tem o serviço da associação da Planalto, a qual o senhor Protásio descreveu aqui alguns serviços que eles estão lá ofertando para a comunidade. Então é bom conhecer, gente, é bom conhecer quem mora na região da Grande São Tomé, Santa Rita, Planalto, Parque Farroupilha, Araçá e Uteral, que é bairros e vilas atrás do Parque Chantilly, né? É bom conhecer também a associação da Planalto, e eu conheço bem aquela região. Para mim é uma região muito boa, gosto de lá, tive a oportunidade de transitar e tivemos várias ações feitas na época qual eu estive como prefeito naquela região, e gosto muito de lá, secretário. Então parabéns pela história. Hoje é só uma introdução, né, gente? Nós queremos buscar muito mais informações. Nós vamos logo ali na frente estar adentrando na região da Santo Onofre, da Martinica, da Florescente, da Carlota, vamos entrar lá no Pepinho, vamos estar adentrando mais na região rural. Já está marcado, né, 2 convites que foi feito para nós, a gente quer agradecer ao pessoal da Marina de Itapuã. Marasca, um abraço para ti, que nos convidou, aniversário da Marina de Itapuã, o mês que vem, e o Marasca nos convidou para fazer uma live direto da Marina de Itapuã, a qual nós estaremos contando a história da náutica. Nós já falamos sobre a história de Itapuã, nós vamos adentrar mais no assunto da náutica de Itapuã, a importância do Lago Guaíba, do Rio Guaíba e da Lagoa dos Patos, e a náutica ali naquela região, lá direto da Marina de Itapuã, que vale a pena conhecer. E também estaremos em seguida em Águas Claras, a convite da Docila, e ontem estivemos com a Rosane e outros colegas, que me deu um branco no nome de todo mundo, né? Estivemos ontem lá numa reunião para preparar a nossa ida até Águas Claras para falar um pouco daquela região. Um abraço a todos, boa noite, até sexta que vem. Convidamos vocês para divulgar, compartilhar, trazer informações, porque nós queremos enriquecer esse nosso trabalho de conteúdo e queremos estar aí transitando em todas as regiões, bairros, vilas de Viamão, trazer fatos isolados, trazer acontecimentos que compõem a história de Viamão e que enriquece a nossa cultura, para que nós possamos ter mais carinho pela nossa cidade. Um abraço a todos, boa noite, obrigado pela audiência e até a próxima.